Vamos hoje entrar com Minions e o Gru para tentarmos entrar em um grupo de vilões chamado Sexteto Fantástico. Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa discussão, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana, e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Minions 2, A Origem de Gru, lançou em 2022 e nesse novo filme dos Minions nós iremos acompanhar como os Minions e o Gru começaram mais aquele mundo de vilões e roubos. Porém, gente, eu já vou ser bem sincera, na verdade, tanto eu quanto a minha mãe, a gente pegou uma questão muito grande nesse filme, porque assim, a gente já começa a acompanhar os Minions junto com o Gru e tudo. Entendemos que o Gru nunca teve a atenção da mãe dele, que é uma coisa bem interessante. Isso no filme bate bastante sobre isso, essa questão de que quem sempre ia buscar ele na escola, quem sempre dava atenção pra ele eram os próprios Minions. Então, na maioria das vezes, as coisas que o Gru fazia era porque ele não tinha a atenção que ele desejava, porém os Minions davam atenção e acabavam entrando nessas loucuras dele. Só que existe um ponto no filme falando sobre essa questão de quando os Minions foram atrás do Gru. E eu lembro muito bem que na primeira versão, no primeiro filme dos Minions, que eu acho que lançou em 2015, existe uma cena pós-crédito que mostra eles indo atrás do Gru. Tecnicamente, você entende já que eles já foram junto com o Gru a partir daquele episódio em que o Gru rouba daí a coroa da rainha e eles vão atrás chamando ele de mini-chefe. E neste filme não é assim. Diz que os Minions foram atrás dele quando ele colocou um anúncio no jornal procurando parceiros para se tornar vilão junto com ele. Então eu não sei se a ideia que eles mostraram que eles foram atrás do Gru, mas não conseguiram alcançar ele, ou simplesmente eles esqueceram desse detalhe que havia no primeiro filme dos Minions. Porém, eu tenho que admitir que esse Minions 2 é literalmente 100 vezes melhor do que o primeiro. Quem conhece o primeiro, gente, quem já assistiu o primeiro Minions, sabe que nós acompanhamos primeiro a origem deles, em que eles sempre trabalhavam para vilões e nunca conseguiam dar certo com o vilão até surgir aquele personagem, eu não lembro o nome dela, vou ser bem sincera, gente, desculpa, que quem dubla o personagem é a Adriana Esteves. Sinceramente, eu não gostei desse primeiro Minions, eu achei a história interessante, claro, mas o que me fez não gostar muito do filme é literalmente a dublagem dele, porque assim, a dublagem dele na personagem da vilã não se encaixa, na minha opinião, não ficou boa na voz da Adriana Esteves. Então assim, é bem complicado pra mim assistir esse primeiro Minions justamente por causa disso. E também tem aquela questão, nós sempre conhecemos os Minions junto com o Gru, então fica um tanto questionável nós assistirmos o filme deles sem o Gru. Onde estaria o Gru, Então, nesse sentido, também é questionável, mas não significa que o filme é ruim. Eu só acho que a base do enredo, do roteiro dele, do primeiro, foi bem mais fraco do que o do segundo. Eu acho que o segundo Minions foi bem mais interessante com o trabalho do roteiro deles, trabalhando toda aquela questão e até a questão das próprias músicas. A dublagem também neste filme, na minha opinião, não ficou ruim. Então, assim, se eu for comparar os dois filmes do Minions, na minha opinião, eu acho que o Minions 2 se sobressai sobre Minions 1. O que a gente vai acompanhar nessa nova versão dos Minions? Sim, realmente a questão da origem do Gru, em que eles começam a trabalhar com ele e também até o próprio fato de como o Gru conhece o Dr. Nefário. Eu acho que é isso o nome, gente, tá? Que é interessante também. Então ele vai nos apresentar personagens novos e até personagens antigos que nós já conhecemos e meu malvado favorito, dando a eles uma origem de como tudo isso surgiu. E o Gru, ele sempre teve um sonho
de fazer parte desse sexteto, que é o maior grupo de vilões que existem, e acabou abrindo uma vaga, já que o seu maior ídolo do grupo, que é o Willy Cobra, acabou falecendo. Então eles estavam procurando integrantes novos para aquele grupo, e o Gru recebe então um convite do sexteto para fazer parte deles. Eu acho, na minha opinião, que o sexteto não sabia quem era o Gru, quantos anos o Gru tinha. Por quê? Nesse filme, o Gru tem apenas 11 anos e 3/4. Ele deixa bem claro isso no filme. Então eu acho que, na verdade, como ele se inscreveu, tecnicamente eu acho que ele não deu a idade dele, e daí ele recebe o convite para fazer parte da entrevista. Só que as coisas não saem bem do jeito que ele estava planejando, porque quando ele chega lá, eles descobrem que é apenas uma criança e não levam ele a sério. Então, assim, quando ele vai lá e daí descobrem que é uma criança, ele acaba sendo esculachado pelo grupo. E daí, no final, ele, junto com os Minions, acaba aprontando. É interessante, na verdade, até mesmo essa questão esse novo filme dos Minions, mostrando que o Gru, no começo, acha que poderia fazer tudo sozinho. Mas não, ele entende que ele precisava de alguém para ajudar ele. Não importa qual seja a ideia dele ser um herói ou ser um vilão, ele precisa de uma ajuda. Então, assim, é interessante esse contexto que bate também no filme. Como é o fato, como eu disse, essa parte de que ele sempre procurou ter alguém para tá dando atenção nele. Por isso que, se nós formos ver os filmes do Meu Malvado Favorito, nós iremos entender o primeiro ele conhecendo as 3 meninas, e depois no segundo ele conhecendo a esposa dele, no terceiro ele conhecendo o irmão dele. Então, aquela questão do que no final ele sempre quis realmente ter uma família, por mais que os Minions fossem sim a família dele também, que estavam mais atenção a ele que a própria mãe, ele ansiava por isso. É interessante esse desenvolvimento que nós entendemos até mesmo nessa própria origem do Gru, mostrando isso. Um outro ponto interessante também, como eu disse, é a introdução de personagens que nós já conhecemos, que é o caso do cachorro que aparece e do próprio Dr. Nefário. Então é interessante isso, mostrando também como o Gru conheceu ele, como ele entra para a equipe do Gru. E um outro ponto que eu achei também bem bacana nessa nova versão dos Minions, né, nesse novo filme, é a questão da casa do vilão, que é o Willy Cobra, que a gente vê que a casa dele é exatamente igual, tá? Não idêntica, tá, gente? Mas é muito parecida com a casa do Gru quando ele tá o filme do Meu Malvado Favorito. Então é uma coisa bem interessante mostrar aquela representação, quem sempre foi o símbolo pra ele da parte desse mundo de vilões. Até o contexto da casa dele é exatamente parecida com o Willy Cobra. Outro personagem que também nós vemos incluso, que entra, mas que é baseado mais só no primeiro, do Meu Malvado Favorito, é o dono do banco, em que a gente começa a acompanhar em que, na verdade, por enquanto ele é um caixa, mas depois no próximo, no filme Meu Malvados Favoritos, ele já é o dono do banco. E até mesmo a apresentação do filho dele, o Vetor, aparece também numa foto, mas é interessante isso, ligando aqueles contextos. Então é interessante toda essa ligação que eles fizeram dessa origem do Gru com o filme, já o primeiro filme do Meu Malvado Favorito. Avaliando de 0 a 5, gente, eu vou dar um 5, apesar de questionar essa parte da ligação dos Minions com o Gru, do primeiro filme pro segundo. É um 5 ainda, porque eu achei o filme muito melhor do que o primeiro, bem mais interessante, bem mais divertido. As piadas tinham mais sentido, eu vou ser bem sincera, e até as músicas. O que não dá pra faltar nesse filme pra analisar é literalmente as músicas. A seleção musical desse filme dos Minions é maravilhoso. Então, assim, qualquer adulto reconhece a seleção que eles colocam, fica maravilhoso, dá um ganho muito melhor no filme. Um outro ponto que eu achei muito legal é
a questão da ligação do zodíaco chinês. Então, assim, cada personagem, cada vilão acabou herdando, vamos assim dizer, entre aspas, uma personalidade do zodíaco chinês. Então, esse trabalho que eles também fizeram de ligar esse ponto dos personagens terem uma ligação com uma outra cultura também torna ainda a animação mais rica. E analisando no meu ponto de vista, né, criticando o roteiro, é um roteiro extremamente simples, tá, gente? No meu ponto de vista ainda, é isso, eles continuaram mesmo com aquele desenvolvimento de meu malvado favorito com Minions, porém, no segundo Minions se tornou muito mais rico a história, pelo fato de que nós tínhamos os Minions interagindo com alguém. Ah, Nathalie, mas o primeiro também teve. Ok, eles tinham, mas eu acho que eles interagiram bem mais nesse filme do que no primeiro, como também a questão do ganho do Gru, porque a gente não consegue enxergar. No meu ponto de vista, nós não vamos conseguir enxergar os Minions sem o próprio Gru junto. O Gru e os Minions são literalmente uma questão, uma pessoa só. Então não tem como a gente enxergar isso. E a dublagem, tá? Nesse filme ficou literalmente 100 vezes melhor do que o primeiro. O contexto da história também ficou mais desenvolvido, mais interessante e teve um ganho maior, eu acho, um trabalho maior, focado em algum tema, em alguma coisa que hoje em dia nós trabalhamos no dia a dia de hoje, entende? Enquanto no primeiro, eu acho que não tinha isso. Era só apenas uma história dos Minions procurando o chefe, e daí eles acabam encontrando aquela personagem, que literalmente, desculpa, eu não lembro o nome, mas não tinha, acho que um contexto nada de base muito grande nesse filme. Então, se vocês ainda não assistiram Minions 2, A Origem de Gru, dá uma chance, gente. Tá na plataforma da Amazon, mas também acho que dá pra procurar na internet e tirar a conclusão de vocês. O bom desse filme, literalmente, é que dá pra assistir a família toda, tanto criança quanto adulto, vai se divertir, principalmente os adultos, pela seleção musical que é maravilhosa e com todas as enrascadas que o Gru se mete com os Minions. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se vocês já assistiram Minions 2, o que você achou? Qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que o segundo foi melhor do que o primeiro ou não? Vocês ainda preferem o primeiro? Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!